Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Nesta edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, vamos conversar com Shamira Rossi, cientista política e economista. Lembrando a quem nos acompanha que agora também estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E agora, o nosso editorial, com Bruno Lima Rocha. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, aconteceu. Justo tudo que se esperava. Na semana passada, na semana do 7 de setembro, quando a aviação israelense atacou o Catar, a gente falou aqui nesse programa do absurdo que era imaginar um país supostamente independente, cuja defesa antiaérea depende da base de Al-Udeida, que é uma das duas maiores bases dos Estados Unidos na região. Esse é o Catar. A monarquia nem bilionária, trilhardária, não sei qual é a unidade de conta para designar o tamanho do Fundo Soberano do Catar, dos seus ativos, do seu hub de aviação, o seu hub de finanças, o poder que tem marcas como, por exemplo, clubes de futebol, as reservas de gás que são as maiores disponíveis no planeta, enfim. E ainda assim, tomou um bombardeio em 12 pontos na sua capital, Doha. Não tem Al Jazeera que substitua um radar e um míssil e um bom sistema de vigilância. Parafraseando a da Maravilha, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, como sempre, Donald Trump disse e falou que ficou muito chateado e preocupado e que Israel agiu por conta própria, etc. Tudo balela. A aviação israelense foi detectada ou foi informada, Estados Unidos. A alegação deles é que foi detectada e a informação para o governo do Catar veio 10 minutos depois, 15 minutos depois. Teriam sido 12 alvos em Doha. O Hamas não tem 12 sedes em Doha. Então, foi uma demonstração de força. Aí o Catar se indignou, fez discurso para lá, fez discurso para cá, reuniu com fulano, reuniu com Beltrano, chama o chanceler daqui, chama o chanceler de lá. No meio do caminho, o Conselho de Cooperação do Golfo já arruma um probleminha, porque não custa nada, né? Sempre gosta de arrumar um problema, disputando 3 ilhas com o Irã no Golfo Pérsico. Tipo, somos amigos, mas não tanto. E viaja o chanceler, e viaja o presidente, e viaja a equipe do Irã para cá, conseguir. Marcaram a reunião de emergência em Doha. Uma reunião de emergência que deveria ter sido marcada em 30 de outubro de 2023. Nessa reunião estavam os representantes da Liga Árabe inteirinha e todas as representações do Conselho de Cooperação Islâmica ou do Conselho Internacional de Cooperação Islâmica. Bom, ai. Vamos lá, gente boa. Vamos lá. Aí, de novo, declaração.
Eu espero, sincero, honestamente, que as diplomacias estejam operando de bastidores e os serviços de inteligência e defesa estejam operando de muitos bastidores. O que a gente viu foi declaração. E no meio disso tudo, apareceu a solução final. Marco Rubio, secretário de Estado, gussano, da extrema-direita de exilados cubanos, expulso pela Revolução de 1º de janeiro de 1959. Disparado o segundo mais poderoso operador político do governo Trump II. Disparado, ele manda mais que o vice-presidente. Chegou na Palestina ocupada de 48, aliás, Israel, e falou com todos aqueles que hoje a ONU disse que são genocidas. Todos. Contem com os Estados Unidos para o que der e vier. Fundos infinitos. Façam o que bem entendam. Só nos comuniquem antes para a gente ver se fatura junto. Não dá para entender, gente. 1 mais 1 é igual a 2. Quem é que poderia se contrapor a esse nível de aliança estratégica? Porque não é nem a OTAN, são os Estados Unidos. Não pediram para a OTAN. Nem o faz de conta da OTAN, a OTAN que o siga. E se não seguir depois, se entenda com Trump e companhia. Para encerrar o editorial. Eu não tenho, não sei se é correto falar em primeira pessoa, mas não se tem, não existe nenhuma expectativa em relação a Emirados Árabes, a Bahrein, a Arábia Saudita, talvez por debaixo dos panos, como fazia durante anos, décadas, fez com o arabismo, condenava publicamente, financiava por baixo. Isso eles sabem fazer. O MIT, a inteligência turca, o governo diz contra o Daesh. E a inteligência do governo financia a crítica do Daesh. Então, em vez de financiar o que não presta, fingindo que os gringos não estão vendo, por que não apoia o que presta, apesar dos gringos verem ou deixarem de ver? Essa é a pergunta. Por mais poderoso que seja Washington, eu encerro com isso, e é muito poderoso, eu realmente, de novo, não se tem capacidade de prever o que aconteceria, o que implicaria uma reorientação de negócios internacionais, né, no geral, tá? Da Arábia Saudita. Está aprovado por A mais B. Arábia Saudita, Emirados, então nem se fala. E Catar, ridiculamente, pateticamente, subalternamente, se comprometeram a comprar bilhões de equipamento bélico dos gringos. Bilhões. Trump 1 fez a mesma coisa. Foi lá para Riad, dançou vergonhosamente, dançou com a cimitarra beduína. Que vergonha, que papelão. Família real disse que ia comprar 20 bi em armamento. Para quê? Não sabe nem usar. Catar é a mesma coisa. Mas ninguém vai se meter com gás do Catar. Ninguém vai se meter com petróleo saudita. Mas essa gente quer? Qual foi o último investimento estratégico da Arábia Saudita nos Estados Unidos que poderia não ter sido feito? Vocês vão rir, tá? Mas é um esporte que todo mundo gosta. Para quem gosta de luta, gosta. A retomada das promoções no boxe profissional. É ridículo. É ridículo. Então, enquanto a diplomacia saudita estava prometendo mundos e fundos, trovoadas e tempestades, o seu emissário, em nome de um dos príncipes, com a fatia do PIF, PAF, que é o Fundo Saudita, mesmo que financiou a Copa de Clubes na Gringolândia, para a alegria da FIFA, o seu Gianni Infantino, estava sábado à noite, colocando uma promoção em Las Vegas, que, olha, foi brincadeira não, simplesmente botaram a Netflix para funcionar ao vivo para eles. Mundo. Resumo da ópera. Vamos ver alguma coisa que preste ou vai ser o mesmo campeonato de hipocrisia? Quem faz o melhor discurso e quem trai mais rápido. Obrigado pelo programa. É isso aí, pessoal. Você que... Opa, estamos aqui.
Você que acompanha a nossa audiência, esta transmissão, estamos ao vivo de forma simultânea também no canal A Voz Trabalhadora, Oriente Médio em Revista, canal da Geopolítica, O Coletivo e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Lembrando que no próximo sábado será retransmitido nos seguintes canais: GGN e canal da revista Fórum. Vamos lá, pessoal, vamos curtir e vamos compartilhar esse conteúdo. Bom, no Brasil e nos demais países da América Latina, fé, política e diplomacia frequentemente se misturam. Um exemplo disso é a influência que Israel tem exercido a partir do seu chamado soft power, na tentativa de manipular a geopolítica dos países em relação ao Oriente Médio, como no caso do genocídio contra os palestinos em Gaza, que já matou mais de 65 mil pessoas. Isso vai desde a institucionalização de datas comemorativas da amizade entre Estados, até na busca de sedimentar vínculos políticos e diplomáticos com governos e sociedades locais, produzindo uma naturalização da barbárie, a qual é submetido o povo palestino. Nossa entrevistada conhece muito bem como esse chamado soft power israelense atua na esfera da política brasileira, tendo produzido um artigo científico em parceria com o pesquisador Arturo Hartmann, intitulado Entre a Cruz e a Espada de Davi, o papel dos senadores da Frente Parlamentar Evangélica no contexto do sionismo cristão no Brasil, pós 7 de outubro. Shamira Rossi, você pode nos contar sobre essa produção científica e o que você identificou a partir dela sobre o chamado soft power sionista no legislativo brasileiro? Bem-vinda. Gente, obrigada primeiro pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Canal potente aí, falando, né, sempre sobre a Palestina. Bom, essa pesquisa que eu fiz com o Arturo, a gente olhou desde o dia 7 de outubro até o dia 24 de fevereiro de 2024 para as postagens dos senadores da Frente Parlamentar Evangélica no Instagram. Nossa maior preocupação era entender como eles estavam comunicando para as suas bases, né, seus seguidores, o que estava acontecendo na Palestina, se eles identificavam como um genocídio, né, se eles identificavam isso como uma guerra, enfim, como um conflito. E, bom, como de se esperar, a gente percebeu uma desumanização, né, dos palestinos. Inclusive o termo palestinos é pouco usado por esses atores políticos. Eles se referem muito mais ao Hamas, aparece com muito mais frequência nessa pesquisa do que Palestina ou palestinos. E as ações militares de Israel nunca são vistas numa perspectiva expansionista, mas sempre numa perspectiva de defesa, né? E aí, muitas vezes, as justificativas também partem desse pressuposto religioso, parte de uma teologia, enfim. E agora, né, expandindo mais a pesquisa e me interessando cada vez mais pelo assunto do sionismo cristão, que por muito tempo a gente negligenciou aqui no Brasil como um agente político forte, engajado, eu pude perceber que esses atores, eles estão muito, muito preocupados, e aí da parte sionista, né, em encontrar no Brasil aliados. Antes eles vinham nessa busca por aliados que lutem contra o antissemitismo, mas eles encontraram aqui uma base de seguidores que acreditam que Israel precisa ser vencedor em qualquer conflito que se envolver, para que Jesus retorne. Então, as justificativas ficam cada vez mais bíblicas e cada vez mais passíveis do absurdo, né? Então, a gente não encontra esses senadores, né, nas falas dos senadores em plenário ou no Instagram, eles se referindo ao que acontece na Palestina como genocídio, eles se referem como uma defesa de Israel. Nada que a gente já não imaginasse, né? Boa noite, Cira. Seja bem-vinda. Bruno, boa noite. André Lobão, boa noite a todos. Saudar o Silvio Cripa, meu colega, né,
colega de muitas horas de arte. Bom, Chamila, em atos de extrema-direita do mundo aqui no Brasil, percebemos uso demasiado de Israel, uma bandeira. Na Argentina, por exemplo, temos o exemplo do presidente Javier Milei, que abraça o judaísmo, frequenta a sinagoga e se diz leitor do Torá. Isso é claro, é para demagogia. Uma forma de manipulação política mediática. Tendo a religião como pano de fundo, como você define o sionista cristão? O sionismo? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente falar o que é o sionismo, né? O sionismo é uma ideologia que vai pensar o Estado Nacional Judeu como um direito do povo judeu. O povo judeu teria direito a esse retorno, né? Que é como eles se referem à Palestina ocupada, né? A Israel. E, portanto, seria uma ação política e não uma ação religiosa, né? A construção de um Estado nacional que protegeria os judeus da perseguição no mundo todo. Ali no início eles tiveram um grande embate ideológico com os judeus mais universalistas, que acreditavam que os judeus tinham que circular livremente pelo mundo e serem integrados às suas culturas, enfim, sejam elas europeias ou em qualquer outra parte do mundo. Enfim, teve esse embate, mas o sionismo se tornou basicamente hegemônico pós o Holocausto. E aí o sionismo cristão, ele nasce da perspectiva bíblica, né? Basicamente esse é o fundamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê grandes referências a Israel, você vê grandes referências principalmente ao rei Davi, que é uma figura muito central nesse elo entre as duas ideologias, mas acho importante aqui destacar também para não cometer nenhum equívoco e ser injusta, né? Eu não posso falar isso de todos os evangélicos, né? São alguns evangélicos que vão ter essa identificação. E, em geral, são os evangélicos pentecostais, neopentecostais, tem uma disputa aí do vocabulário, mas, enfim, são os não históricos, melhor a gente se referir assim, que acreditam que realmente, para a volta de Jesus, o que acontece na Palestina, o que acontece em Israel, seria um cumprimento de profecias, um relógio de Deus. Então, é muito importante para eles que os judeus voltem para aquele território, conforme estaria na Bíblia, né? Para que Jesus retorne. Enfim, então o sionismo cristão, alguns autores aí que pensaram esse conceito, definem como uma ação política, ou seja, não é simplesmente um cristão, um evangélico que olha para o Estado de Israel e acha que aquilo precisa acontecer. Ele, de alguma forma, se engaja politicamente com o sionismo, defende as ações do Estado de Israel e acredita que o Estado de Israel é necessário para esse retorno de Cristo. Então, é uma ideologia político-religiosa, né? A gente não pode dizer nem que ela é totalmente política nem totalmente religiosa. Ela tem fundamentos religiosos, mas ela parte para uma ação política. Esses indivíduos são engajados. Bruno? Beleza. Gente, se eu der uma travada aqui, eu não tô dormindo, não. É a internet que tá horrível mesmo. Chamira, a gente viu muita presença, e continua vendo, né, de bandeiras de Israel em atos do Bolsonaro ou do bolsonarismo. Teve o episódio aquele famoso na Hebraica do Rio, onde ele fez aquela fala para lá de racista, e que teria sido talvez a revelação pública da relação entre ele e Bolsonaro e a cúpula sionista, pelo menos no Rio de Janeiro. Tu tem localizado se essa relação vem de antes, se foi naquele momento da campanha de 2018? Que momento se deu essa conjunção entre bolsonarismo e, no caso, sionismo no Rio de Janeiro, pelo menos? Olha, a extrema-direita ela sempre existiu, né? Ela só não tinha ascendido ao poder tão recentemente como a gente pôde ver no Brasil com Bolsonaro, né? Mas ela sempre existiu, esse pensamento mais extremista sempre existiu. A associação a Israel, eu acho que ela parte de um pressuposto de que a esquerda sempre marcou uma posição muito firme em relação à luta palestina, né? Quando a gente analisa os partidos de esquerda brasileiros, e por uma questão programática de serem anti-imperialistas, né? E também
portanto, se identificarem com o antisionismo, eles já fazem uma militância em relação à Palestina de muitos anos. Então, essa extrema-direita que antes estava mais escondida, mais envergonhada, ela já tinha esse símbolo de Israel como... É possível a gente encontrar muito isso nas falas do Olavo de Carvalho, por exemplo, como o símbolo da comunidade, né, da concepção judaico-cristã. Ele olha para Israel e pensa, ali é o ápice, né, dessa junção, disso que dava, por exemplo, a base da política externa do governo Bolsonaro com Ernesto Araújo. Ele pensava a política externa assim, né? A gente tem que pensar o Brasil para dialogar com essas comunidades judaico-cristãs, só. Né? O mundo árabe, o mundo islâmico, ele não interessa, ele não era interessante. Então, por mais que agora a gente veja mais essa associação com as bandeiras de Israel, nas marchas para Jesus também, né, e manifestações de direita no geral, é algo que já existia, muito nesse sentido também de negar o que a esquerda estava fazendo, o que a esquerda estava construindo, né? Acho que não por uma formulação muito clara do que seria, mas agora sim, eles estão super, né, alinhados politicamente, uma construção de alguns anos para hoje negarem que há genocídio e afirmarem que Israel realmente se defende, enfim. Mesmo que isso traga uma série de problemas para o Brasil. Mohamed, você está com as chamadas rapidinhas aí, não? Tem informes? Tem sim. Uma ONG diz que crianças famintas em Gaza estão tão fracas demais para chorar. O chefe da Save the Children descreveu em detalhes horríveis na quarta-feira passada a lenta agonia das crianças famintas em Gaza, dizendo que elas estão tão fracas que nem choram. A Irlanda, se Israel participar da Eurovision, nós retiraremos da competição. Em meio à guerra em Gaza, a Irlanda se junta à Espanha ao anunciar que não participará, a menos que Israel seja expulsa da competição a ser realizada em maio de 26 em Viena. Nas circunstâncias atuais, devido à chocante perda de vidas em Gaza, para nós, a participação de Israel é inaceitável. A Holanda se junta a países que boicotarão a Eurovision em 2026, caso Israel participe. Pela primeira vez, a ONU acusa Israel de genocídio em Gaza. O Comitê Internacional Independente de Inquérito sobre os territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, destacou em um relatório divulgado hoje que as autoridades israelenses cometem atos que atendem a 4 dos 5 critérios de genocídio definidos pela Convenção de 1948. Segundo a instituição, Israel cometeu assassinato em massa e de demanda graves da população palestina, imposição deliberada de condições desumanas com a intenção de destruir parcial ou total o grupo, bloqueio total à fome induzida ao impedir acesso à ajuda humanitária, medidas para prevenir nascimentos, violência sexual sistemática e ataque de direitos contra crianças, destruição do sistema de saúde e educação, bem como as demais locais religiosos e culturais. É isso. Shamira, você quer comentar essa situação, principalmente em relação às crianças? O que está acontecendo com as crianças de Gaza, as crianças palestinas? Bom, né, chega a ser difícil, né, ter que explicar o óbvio de que é um genocídio, justamente porque, de um lado, é um Estado fortemente armado e do outro, né, são civis, a maioria crianças, enfim. Mas eu consigo trazer um pouco isso aqui para a nossa discussão do sionismo cristão, que o que muito me inquieta nessa situação é como tem, né, uma grande parte dos brasileiros que ainda persiste defendendo que seria defesa, enfim, de Israel, ou que não seja um genocídio, enfim, mesmo discordando de várias organizações internacionais que fazem um trabalho muito sério. E aí é sobre narrativa, né, gente? É o que a gente vem conversando um pouco aqui.
se um grupo acredita que para ele alcançar o seu objetivo final da vida, né, que é a volta de Jesus, aquilo precisa acontecer, o sofrimento do outro, ele é pequeno perto disso, né, porque a volta de Jesus ela é mais importante. Aqui eu estou simplificando muito, né, o que é o sionismo cristão, mas a disputa da narrativa ela é muito importante para a gente. E a desumanização dos árabes, né, e todo esse processo de... Eu não posso nem chamar de animalização, porque eu acho que tem mais empatia com cães e gatos e qualquer outro animal do que tem empatia com os palestinos e os árabes em geral. É uma total desumanização, uma crença de que essas pessoas não valem a pena, né? E aí o não valem a pena serve tanto para aqueles que acreditam que não é genocídio, como para aqueles que preferem não se pronunciar por qualquer que seja o motivo, né? Muitas vezes não querendo também encontrar obstáculos ao longo da vida, que sabe que uma posição dessa é uma posição importante, enfim. Então, é muito duro de ver todos os dias, né? As crianças sempre me lembram a familiares, a pessoas próximas, mas a gente precisa ver também para entender o que está acontecendo, enfim, e falar disso. Gostaria de comentar, Opa. se me permite, né? O comportamento político desses sionistas cristãos é importante a gente detalhar, né? Eles têm a defesa incondicional de Israel, não importa o que ela faça. O cristão, ele geralmente é contra o aborto, né? Mas ele fecha os olhos ao assassinato de mulheres grávidas, não é? O assassinato da mãe e filho, essa aberração, não é? Ele rejeita a causa palestina, ele não quer nem saber da causa palestina. Para ele, a Palestina não existe. O que existe são, que nem a Shamira falou, são bichos, são seres humanos fera, né? Que não pesa, não tem nome, né? Não tem história, não tem nada, não é? A pressão política em fóruns internacionais, eles vivem fazendo pressão política em ONU e coisa, em Câmara de Vereadores, e Câmara de Deputados, Senado, né, em todos. E a narrativa de guerra espiritual, né? Que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar com tanto sangue, gente. Ele fala, venham a minhas criancinhas, né? E a militância nas redes sociais, essa militância nas redes sociais dá nojo a forma como que ela é feita, né? Mas eu gostaria só de concluir aqui também essa questão da ONU, né? Que ela acusa pela primeira vez Israel de genocídio, né? Ela diz o seguinte: a ONU pediu aos Estados-membros que suspendam as transferências de armas e equipamentos que possam ser usados para cometer genocídio. Garantam que empresas e indivíduos não auxiliem ou incitem o genocídio e abram processos legais contra os perpetradores políticos, militantes ou econômicos que financiam o genocídio. O que eu quero dizer com isso? Financiadores do genocídio, perpetradores, empresas, né? Os que motivam toda essa coisa aí, o genocídio, que alimentam o genocídio, receberão processos. A justiça ela vai chegar sim, a ONU ela está desgastada, mas tem justiça que vai chegar sim, e vai pegar vocês. Sem sombra de dúvida, ela tarda, mas ela não vai falhar. Isso aí. Camila, após o 7 de outubro, podemos observar uma verdadeira peregrinação de políticos brasileiros da extrema-direita para Israel, como os governadores Ronaldo Caiado, Tarcísio Freitas, entre outros. O caso mais recente que chamou a atenção é o que aconteceu com uma grande comitiva de prefeitos, vereadores e secretários municipais brasileiros que ficaram retidos em Israel durante a resposta do Irã aos ataques que os sionistas perpetraram em junho contra o Irã. Por que a extrema-direita precisa estar em loco em Israel? Olha, a sua pergunta ela é super importante, está no timing perfeito, mas eu só queria fazer um pequeno
parênteses aí, você colocou extrema-direita vai para Israel, e eu queria dizer que não é só extrema-direita. A direita que se diz moderada e que está Também, né? espalhada por todo o Brasil, né? Antes era o MDB, agora, depois foi o DEM, agora é o PSD, né? Que tem muitas prefeituras, estava em peso nessa viagem. Inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, um dos vereadores que foi, jovem, transita bem, está sempre nas rodas de samba da cidade, ficou preso num bunker lá pedindo para o governo federal buscá-lo. Eu queria dizer, antes de tudo, que infelizmente a nossa ideologia não é o suficiente para garantir que uma pessoa vá ser ou não a favor da luta palestina. Infelizmente, eu digo isso com muita, muita tristeza, porque eu sou uma pessoa de esquerda e vejo que isso não é suficiente, infelizmente. Mas, voltando à nossa pergunta, você pergunta por que eles têm que estar lá em loco. Bom, eu poderia te dar várias respostas, mas acho que a principal delas é o imaginário que se cria sobre Israel em relação a tudo. Israel é a terra prometida para os cristãos, logo é um lugar interessante para qualquer político que esteja interessado no eleitorado evangélico, e aí quando eu falo evangélico eu estou falando dos pentecostais e não pentecostais. Em seguida, eles vão para lá porque existe um imaginário sobre Israel como uma força militar, né, e uma força militar excepcional. Eu acho engraçado que, para alguns momentos, ela é uma força militar excepcional, mas quando a gente usa o argumento, né, de que os palestinos não têm essa força bélica, eles recuam e dizem, não, mas eles são terroristas, eles têm também muitas referências, enfim, muitos armamentos. Mas, enfim, eles vão para lá para importar tecnologia de guerra, né, e a gente já tem mais ou menos isso intuitivamente aqui na nossa sociedade, a gente sabe que muitos fuzis são israelenses, enfim, mas é mais do que isso, sabe? Se fosse só comprar arma, você não precisa ir até lá. O governo israelense faz questão de pagar a viagem para essas pessoas, faz questão de que eles estejam lá, de que eles vejam a suposta democracia, a única democracia do Oriente Médio, de que eles vejam que por mais que esteja acontecendo um genocídio a poucos quilômetros de Tel Aviv, na verdade, a cidade continua bem, né? Porque eles têm um domo, eles conseguem se proteger, enfim, porque eles são superiores. Então é muito importante para a política externa de Israel se colocar nesse lugar de que recebe os ocidentais, de que os ocidentais são bem vistos lá e que supostamente não são bem-vindos nas nações ali colocadas ao lado, né? Essa de que a Israel seria uma ilha de democracia em meio ao mar de bárbaros muçulmanos, enfim, né? Todos esses discursos que a gente já ouviu alguma vez, é muito importante que as pessoas estejam lá. E isso foi muito importante no governo Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro, assim que assumiu o governo, já tinha ido outras vezes a passeio, foi até lá e fez esse aceno, mais uma vez, já ao Netanyahu, que já era primeiro-ministro, enfim. E Israel gasta muito dinheiro com essas viagens, não só com o Brasil, a Guatemala também é muito impactada por esse tipo de política, e eu acho que esse soft power, né, que a gente usa muito para se referir a essas estratégias, é até pouco para dizer, de fato, o que é essa estratégia, né? Essa estratégia de pagar para que políticos estejam lá, façam vídeos, mostrem toda essa harmonia em que se vive em Israel. Então, para um estado como o Rio de Janeiro, que é um estado que sofre muito com as questões de segurança pública, que precisa avançar nesse sentido, e o Brasil inteiro, a América Latina inteira tem sofrido com esse assunto, ser recebido em Israel, que no imaginário popular é o lugar em que a ordem e o militarismo são colocados em sua execução máxima, é como fazer um aceno para aquela população que sofre muito com a segurança pública e que muitas vezes também é evangélica. Olha só os meus exemplos. Os meus exemplos são a terra prometida e a terra em que tudo ocorre bem, em que o militarismo é bom e que não importa que eles estejam em guerra, as pessoas estão aqui comemorando, fazendo raves, né? Como a gente sabe. Enfim, eu imagino que seja por aí. Eu sou patriota, mas tenho a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, né? É comum, né? As aberrações, né? Patrícia Tavares, você tem razão, né? Nós chamamos de cristão, mas infelizmente é sionismo cristão o nome, né? O sionismo cristão é evangélico, é protestante, tem berço na Inglaterra, né? O que assinou aquele bilhetinho, né?
dando a terra prometida, era um sionista, né? Estados Unidos, aí migrou para o Brasil e está aqui nas igrejas pentecostais e neopentecostais, infelizmente. Né? Amigo, não te interrompendo, Mohamed, você até citou aí que políticos de direita e tal, mas agora eu estou me lembrando aqui, até políticos de esquerda, deputados federais, estiveram em Israel. Eu só não estou lembrando o nome, alguém aí do chat pode lembrar. Mas siga aí, Mohamed. Ministros do STF. Isso. O voto do Fux, por exemplo, né? Mais sionista impossível. Ele estava tentando, né, salvar o sionista, o símbolo do sionismo, né? Um pouquinho mais ele chegava lá para salvar esse que mandou o romano que mandou crucificar Jesus, né? Dos romanos, ele ia, né, fazer tudo isso. Mas eu quero voltar ao assunto, né? Funcionários do Google, Amazon e Microsoft rejeitam laços com Israel. Um crescente sentimento de raiva está sendo expresso por funcionários de grande empresa de tecnologia americana, que estão expressando sua rejeição à guerra na faixa de Gaza e à colaboração de suas empresas com o governo de Israel. De acordo com o Washington Post, muitos funcionários acreditam que esses contratos os tornam indiretamente cúmplices das políticas israelenses em relação aos palestinos, especialmente devido à agressão em curso em Gaza. Quer dizer, os funcionários estão se sentindo parte desse genocídio. As empresas, por sua vez, alegam estar cumprindo seus compromissos contratuais e respondem aos protestos internos com medidas disciplinares, que incluem demissões e intervenção policial. Parabéns, Microsoft, parabéns, Google, né? Continue assim, né? Vão estar que nem Hugo Boss, né? Fez parte do nazismo, vocês vão fazer parte também desse genocídio, né? Mas, Shamir, uma recente pesquisa feita pela Genial Quest aponta que 52% dos fiéis evangélicos têm uma opinião favorável ao nosso Brasil e 36% desfavorável. Outros 12%... No caso é Israel, né? Israel. Tá. Então, voltando. Uma recente pesquisa feita pela Genial Quest aponta que 52% dos fiéis evangélicos tem opinião favorável a Israel e 36% desfavorável. Outros 12% não sabem ou não respondem. Defender Israel dá o voto para esse pessoal da extrema-direita? Isso, de fato, mobiliza os eleitores evangélicos, mesmo diante de tantas atrocidades que observamos todos os dias cometidos por Israel contra os palestinos? Bom, essa é a minha pesquisa de mestrado, que está em desenvolvimento. Né? Eu acho que intuitivamente é sempre muito difícil a gente pensar que em momentos como o genocídio televisionado, né, o tempo todo sendo reportado, de que tantas pessoas seriam a favor, mas 52% ainda é muita coisa, a gente precisa concordar que ainda é muita gente se dizendo favorável, mas eu acho que a gente precisa realmente discutir o formato e como isso chega para essas pessoas, né? Nós aqui estamos muito interessados em saber o que acontece na Palestina. Algumas pessoas não vão estar tão interessadas em saber o que acontece na Palestina pelo que a gente discutiu lá no início. Essas pessoas são desumanizadas, essas pessoas sequer são consideradas pessoas. Então, por que, né, que elas acreditariam ou sequer iriam atrás dessas informações? E a gente tem que concordar que a mídia hegemônica também não faz a sua parte de mostrar o lado palestino da história, né? A mídia considera que existem dois lados, mas ela só mostra o lado israelense, né? Eu acredito que aqui, entre nós, a gente acredita que nem tenha dois lados, porque num genocídio não é possível você analisar o lado do opressor, né? De que o opressor teria suas motivações para né, executar um genocídio. Então, mas a gente precisa fazer a reflexão de qual é o filtro que essas pessoas chegam. E aí... É multimétodo, né? A minha pesquisa tem grupos focais, tem survey, assim como esse da Quest, e a gente repara que quando cruza com dados
de frequência aos cultos, a gente vê que a tendência é, quanto mais frequenta o culto, mais a chance de ser favorável ao genocídio. E porque isso também tem uma relação com a confiança que a pessoa tem com aquele lugar. E aí ela se informa por poucos outros lugares, né? Ela se informa pouco em outras fontes, inclusive na fonte hegemônica, né? Porque a fonte hegemônica, por mais que ela seja super problemática, ela ainda dá ali, às vezes, uns 30 segundos de notícia sobre a Palestina, que talvez já seriam suficientes para fazer uma pessoa refletir. Então, a gente está vivendo um momento de muita desinformação, isso é inegável, e de uma informação que, por mais que seja... a gente tem muita informação o tempo inteiro, né? Se a gente quiser, a gente consegue saber o que está acontecendo no mundo todo na palma da mão. Mas a gente também tem muita desinformação e também tem muita informação, enfim, né, completamente filtrada, né? Os algoritmos fazem esse trabalho muito bem. Então, é difícil fazer uma reflexão exatamente assim sobre o cenário vai mudar, o cenário vai melhorar. Eu tenho acompanhado todas as pesquisas que estão monitorando a opinião pública sobre esse assunto e tenho feito grupos focais para, destacando também o papel dos evangélicos nesses grupos focais, mas ser bolsonarista é com certeza a maior clivagem decisiva para apoiar Israel. Isso é um dado, né? O bolsonarismo, e a política externa de Bolsonaro, olavista, guiada pelo Ernesto Araújo, sempre foi a favor de Israel, sempre foi contra o mundo árabe. Inclusive, fazendo o Brasil perder dinheiro durante o governo Bolsonaro nesse sentido. Então, é isso. Os bolsonaristas são muito alinhados com o seu líder, eles vão estar sempre ali alimentando essa ideologia e a gente precisa disseminar mais informação de qualidade sobre a Palestina, né? E mostrar para as pessoas que são humanos, por mais que isso seja doloroso para a gente ter que fazer isso, né? Ter que mostrar que pessoas são pessoas e não merecem passar pelo que passam, mas é a única saída. Mira, Shamira, André, eu não sei se foi nessa pesquisa também, né, que eu li por aí, não me lembro, né? Mas acima de 50%, acho que beirava os 80%, não sabem nem onde fica Israel. Eu não sei se é essa pesquisa aí, né? E identificavam a bandeira de Israel como a bandeira de sua igreja. Também tem essa desinformação. É isso. Né? De amar o símbolo pensando que é o símbolo da sua igreja, né? E tem essa desinformação toda, essa lavagem cerebral. E eu também gostaria de falar, no enunciado da pergunta do André, quando ele citou o Tarcísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, esses dois aí tem que marcar na pauta, porque eles foram para Israel em pleno genocídio, apertar a mão e tirar foto com Benjamin Netanyahu. É a mesma coisa que na Segunda Guerra tirar uma foto com Hitler, apertar a mão de Hitler, de um outro genocida. É o que eles fizeram. Então, eles não poderiam nem ser pré-candidatos a presidentes se o Brasil, ele é pela paz. Shamira, eu tenho uma pergunta aqui, já que a gente está com tempo ainda sobrando no programa, que é a seguinte. A gente sabe que o Silas Malafaia é um dos maiores expoentes do sionismo cristão no Brasil. E a gente sabe que ele tem ligações bem próximas, carnais, com a extrema-direita brasileira. Essa semana teve um episódio aqui no Rio de Janeiro envolvendo o prefeito Eduardo Paes, que foi fazer uma visita e fez bastantes elogios ao Silas Malafaia. No ponto de vista eleitoral, a perspectiva eleitoral, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe que o Rio de Janeiro se tornou, de alguma forma, uma base bolsonarista, muitos votos de extrema-direita. Qual vai ser o peso do sionismo cristão em eleições, em processos eleitorais aqui no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro? Bom, até agora eu não vi nenhum aceno explícito do Eduardo Paes ao sionismo cristão. Ao sionismo a gente já viu inúmeras vezes, vários aliados dele, secretários, enfim, são ligados às instituições judaicas sionistas do Rio, mas ao sionismo cristão ainda não vi. Acho que ele
pode talvez estar percebendo que isso traz voto, né, e que isso é uma sinalização positiva para o eleitorado evangélico, e aqui evangélico pentecostal, e copiar um pouco do caminho do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro fez esse mapeamento. Quando ele foi na Hebraica, lá em 2017, um ano antes da eleição, o cálculo dele possível foi: tem 100 mil judeus no Brasil, é pouca gente, né? Mesmo que ele tivesse 100 mil votos, isso não faria grande diferença no final numa eleição para presidente da República. Ele foi lá muito mais pensando no que aquilo ali ia representar para a comunidade evangélica, que não para de crescer, e o censo está aí para mostrar isso para gente, do que para os próprios judeus, né? Tanto que o Bolsonaro tem uma série de ligações com acenos, simpatias ao nazismo, né? A gente viu uma série de ministros dele também, depois de eleito, copiando falas nazistas, então é uma grande incoerência da parte dele. Por isso que o sionismo do Bolsonaro é um sionismo cristão, assim. Claro, ele apoia o Estado de Israel, obviamente tem relações com Netanyahu, mas ele está muito mais preocupado com os evangélicos do que com os 100 mil judeus brasileiros. Mas aí, por isso eu transfiro, né, essa lógica eleitoral que o Bolsonaro teve para o Eduardo Paes. Imagino que a lógica seja mais ou menos a mesma. Ele está agora visitando o Silas Malafaia e fazendo declarações carnais, né, para o Silas Malafaia. Quem mexer com o Silas mexeu comigo, né? Então eu imagino que provavelmente vai ter alguma cena do réu. Talvez uma bandeira atrás, uma foto, algo do tipo. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Eduardo Paes fez uma desocupação muito truculenta, muito violenta no centro da cidade, numa região que está sendo extremamente gentrificada desse último mandato do prefeito. E a foto que ele postou, falando mal da ocupação, era uma foto da bandeira palestina que pediu o fim do genocídio. Nada do Eduardo Paes não é calculado, né? Então, ao postar aquilo ali, falando mal do PSOL, falando mal das ocupações, né, do movimento sem teto, e postando a bandeira da Palestina, ele está fazendo uma relação simbólica óbvia, né? Todo mundo que trabalha com política tem plena noção disso. Então, eu acho que o caminho dele vai ser um pouco mais moderado que o do Bolsonaro, mas não significa que seja menos nocivo, né, para a sociedade, que é fazer esses acenos simbólicos, vez ou outra, tentar jogar ali nas beiradas da direita, mas não necessariamente recebendo Netanyahu no Rio de Janeiro. Imagino que isso não. Porque ele vai precisar do voto da esquerda para se eleger governador ano que vem, né? Ele está prometendo uma frente ampla contra o bolsonarismo e aí, né, tem que ter um pouco mais de coerência, não que ele vai ser 100% coerente. Mas é isso, eu acho que o legal de estudar o sionismo cristão é a gente ver como que os conflitos que se dão no Oriente Médio e o genocídio, ele se traduz para o Brasil e se traduz para a nossa realidade, né? Se traduz para cá, é isso, é um prefeito que vai postar uma foto de uma desocupação falando mal da Palestina sem ter que falar mal da Palestina, porque os códigos estão implícitos. É ele ir lá na igreja do Silas Malafaia e talvez tenha um símbolo judaico ali por trás que faz essa relação. E a gente tem que estar muito atento, porque esses sinais são muito nocivos, né? E o Eduardo Paes precisa decidir de que lado ele quer estar da história, né? Será que ele quer ser conhecido como o cara que esteve do lado de genocidas? Porque aí não adianta trazer Madonna, trazer quem for, Lady Gaga, Beyoncé. Não adianta, né? Então, é uma reflexão que ele precisa fazer. Talvez ele já tenha escolhido o lado dele, ele só esteja com medo de mostrar, né? Bruno. Então, vou para a minha última pergunta aqui. Eu vi que a Shamira ela tem formação em ciências econômicas e também em ciência política. A gente é colega da ciência política. Um pouquinho na economia política eu fui também. Você tem como colocar para nós o que significa, assim, você está falando de sionismo cristão, né? Esse modelo de negócio, agora abstraindo um pouco da relação com Israel, porque essas empresas arrecadam em espécime, não declaram, pouco tributam, e o próprio Silas Malafaia foi protagonista de um episódio de podcast de série Notícias muito, muito bem feito,
que demonstrava um enriquecimento que beira o absurdo, e ele nem é dos mais ricos. A gente não pode esquecer que a Record é uma empresa de televisão que está em 100 países, pela Record Internacional, e pertence a um suposto bispo, Edir Macedo. Então, assim, desculpa abusar um pouco, mudar um pouco o tema, mas você, como economista, podia meio que dar um panorama geral de como é que funciona esse modelo de negócio? Bom, eu acho legal analisar as igrejas numa perspectiva de modelo de negócio. Sinto muito por aquelas igrejas que são genuinamente focadas na fé e que pensam em transformar a vida das pessoas, né? Mas que isso se tornou um negócio no Brasil é inegável, né? Muitas pessoas estão enriquecendo com igrejas, cada vez mais a gente vê a teologia da prosperidade se tornando hegemônica no Brasil, e aí a gente até pode atribuir isso a um soft power dos Estados Unidos, talvez, assim como o sionismo cristão, que vem muito de lá, mas as isenções, tudo isso, eu nem acho que esse é o grande problema, Bruno. Eu acho que, sendo para todas as religiões, faz parte de um Estado que está preocupado em garantir o bem-estar das pessoas, partindo de um pressuposto que a religião cumpre uma função social. Esse não é o problema, ao meu ver. O problema, para mim, é quando a política e a religião se extrapolam, né? Como é o caso do próprio Silas, que hoje é um ator político, e isso não é um problema também em si. O problema é quando esses atores vão entrar na política e vão utilizar de interesses individuais, e aí, por mais que coletivos ali para um segmento, né, são individuais porque não partem do pressuposto de que há uma diversidade, uma pluralidade no Brasil, né? Eles querem impor quase que uma perspectiva hegemônica do que seria a sua liturgia. Então, essa é a minha questão, né? A gente sabe que o Brasil, por mais que seja laico e tenha uma suposta liberdade religiosa, ainda carece muito de um debate aprofundado sobre o que seria essa liberdade, o que seria a tolerância religiosa. O que a gente vê, na verdade, é que os cultos cristãos são os mais beneficiados, né? Tanto a Igreja Católica e as igrejas agora evangélicas, que crescem muito. Mas também não sejamos ingênuos de achar que as igrejas evangélicas, todas, né, e todos os segmentos, vivem no bem bom, assim, dado, e que essas pessoas também não sofrem qualquer tipo de preconceito, enfim. Acho que a gente está numa mudança, numa virada de chave em relação a esses atores. Eles estão ascendendo na política, estão colocando mais as suas pautas, e os evangélicos estão enriquecendo muito, né? Então estão acessando a elite, que antes era mais católica, e a gente está vendo um novo panorama político e social no Brasil que vai demandar da gente muita reflexão, muita, né, uma perspectiva do que a gente quer para o Brasil, para que eles não tomem o poder no sentido negativo de tomar o poder, porque tomar o poder também pode ser muito legal, também pode ser muito interessante, né, e pode gerar desenvolvimento. Eu lembro, a literatura muito antiga, quando pensava os evangélicos, falava que quando os evangélicos se tornassem maioria no Brasil, ou estivessem perto de se tornar, ou começassem a crescer muito, o Brasil ia finalmente se tornar um capitalista de verdade, né? Ia finalmente se desenvolver, porque a ética, né, protestante é uma ética que desenvolve, uma ética capitalista de verdade. E, bom, eu acho que o que a gente está vendo é precarização das relações de trabalho, o que a gente está vendo é cada vez mais a desumanização das pessoas, violências extremas, busca por armamento, coisas que eu acho que a gente já tinha superado no passado, e eu vou ao contrário, né, dessa perspectiva de que mais evangélicos, mais protestantes, necessariamente é bom. Mas também não necessariamente precisa ser ruim. Eu acho que a gente precisa refletir com seriedade, assim. Pensar também que essas pessoas, que é um dado, tá aí, estão crescendo. O que a gente faz com isso? E como a gente dialoga com essas pessoas, né? Porque os líderes são uma coisa, mas os evangélicos, né? E aí eu falo dos fiéis e as pessoas que vão para esses lugares para buscar acolhimento. Eu não posso partir do pressuposto que essas pessoas são ruins, mal intencionadas, né? A gente tem que construir uma comunidade brasileira que pense pluralmente. Eu não sei se eu fui clara, eu falei pra caramba, mas eu penso um pouco por aí. Chamira, tem uma
espectadora que ela disse assim: Israel pode financiar ocultamente as eleições, a Patrícia Tavares? Pode, e provavelmente vai fazer e faz. Hoje em dia, empresas não podem mais doar para as campanhas, mas os CPFs podem, né? E se você pegar um CPF de um super rico que é ligado ao lobby sionista, ele vai fazer uma doação para algum candidato, como já fazem, né? Isso já acontece, já é um dado, e podem influenciar, né? Perfeito. E outra dela, Mossad infiltrado na PF. A gente já teve um entrevistado, o Mohamed Gerhard, que foi muito explícito dessa PF, né, com vários influências do lobby do Mossad dentro da Polícia Federal, né? É o imaginário, né? É o imaginário de que a Mossad é incrível e que a nossa Polícia Federal é meio wannabe Mossad, né? Eu queria ser aquilo, não sou. Então fica nessa tentativa de copiar, e aí é um amor platônico, é um amor não correspondido, né? É a mesma coisa os evangélicos e Estado de Israel. Você não vê um judeu indo à Universal do Reino de Deus para assistir um culto, mas você vê evangélico pagando pau para a sinagoga, querendo comprar os símbolos judaicos, andando de kippá. Você não vê o inverso, né? E não tem nem sequer, acho até meio ridículo, assim. Não, mas é ridículo e cômico lá, o pessoal, os judeus, né, em sua maioria, principalmente os sionistas, eles riem, debocham dessa manifestação evangélica, né? Pois é. E é ridícula, né? Até debocham, mas se utilizam dela, né? Se beneficiam dela. Outra coisa que também, no seu comentário, né, da pergunta do Bruno, a gente vê que as igrejas, essas pentecostais e tudo mais, se envolvem diretamente na política, né? Sim. Mesmo sem pagar imposto, né? É estranho envolver os líderes, pastores, né, na política, tendo o negócio deles que não pagam imposto. Não tem alguma coisa errada aí, não? Né? Fica a pergunta aí para todos. Criaram até partido, né? O Partido Republicano é um partido que vem da Universal do Reino de Deus. É um partido criado para que a Universal tivesse mais autonomia e soberania sobre as decisões políticas dos seus pastores eleitos, porque antes tinham que responder a uma estrutura partidária, agora não. Agora eles têm o próprio partido, eles que mandam, todas as decisões sobre quem vai ser candidato, quem não vai ser, passa pela cúpula da igreja, então é uma grande... né, um grande acúmulo de funções ali. Ao mesmo tempo que você é pastor, você também é deputado federal, é senador. Não pode. Não tem como isso funcionar. Eles se organizam em partido, eles jogam um jogo, né? Não dá pra gente dizer que não jogam um jogo. Eles, de certa forma, aceitam as regras. Que a gente vê, né? A justiça eleitoral tem que atuar nessas coisas, nessas demandas, né? Porque é injusto, né? Eu pago imposto, você paga imposto, todo mundo paga imposto, né? E o imposto é para o Brasil. Ele não paga imposto para o Brasil e se mete na política, né? Ele tem os meios de comunicação, a Igreja Universal tem uma rede de TV e várias de rádio. Sim. Né? Então, isso é complicado para os republicanos. Né? Bom, pessoal, está chegando a hora. Já passou quase uma hora, passa rápido, o papo tá bom, né? Shamira Rossi, cientista política, economista, pesquisadora, agradecemos a sua participação e os microfones do Oriente Médio em Revista ficam abertos para as suas considerações finais. Fique à vontade. Gente, obrigada pelo convite. Bom, contem comigo aí nas trincheiras da luta pela Palestina. E acho que espaços como esse são sempre muito bem-vindos para a gente discutir com seriedade esse assunto que, ora, não aparece, e quando aparece é retratado, né, com muita desumanização, como a gente falou. Então, obrigada e contem comigo. Obrigado. Bruno, as últimas? Então, as últimas é que olho vivo no Iêmen essa semana.
O Estado sionista prometeu acabar com as duas maiores cidades, Sana e Sada, e é provável que a gente tenha uma campanha aérea agora mais intensa. A outra observação, e não é menor, é que, pessoal, ou a flotilha chega amanhã ou chega depois de amanhã. Sei, tá perto. E temos uma série de pessoas do Brasil na flotilha, de várias forças políticas. Dizem que reforçaram a segurança, que reforçaram os protocolos, mas a segurança da flotilha era um destroyer de cada lado, submarino na frente, 2 fragatas atrás e, quiçá, um porta-aviões junto. Mas se tivesse ao menos uma escolta com capacidade de resposta, ficaria mais tranquilo. Mas é isso, que a flotilha chega em Gaza, em segurança, né, consiga levar um pouco de alento à população de Gaza. O que sobrar de Gaza até a chegada da flotilha, a ONU perdeu 10 edifícios em 4 dias, na faixa de Gaza, 10 edifícios em 4 dias. E ontem, não foi a Francesca Albanese, foi outra autoridade da ONU, declarou textualmente que o que ocorre em Gaza é um genocídio e um conjunto de crimes de guerra. Eu vou ficando por aqui, desejando muita sorte, fé e pontaria para a artilharia iemenita, tanto a antiaérea como a de ataque. É a última cimitarra dos árabes nessa luta, na atualidade, pelo menos. Obrigado. Mohamed. Eu também gostaria de dizer olho no Egito, na fronteira com o Egito. Né? Alguma coisa está começando a fomentar ali, né? E vamos ficar de olho. Né? E também parabéns aos comitês, a todos os comitês do Brasil, né? Em relação às manifestações do dia 13, no Global Flotilha Sumud, foi muito bonito. Ter acompanhado. Foi grande. Foi bem legal. Né? E que na próxima terça-feira, às 21 horas, nós teremos a entrevista com Muna Omran, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Imperdível. Né? Estejam todos na próxima terça-feira conosco, novamente. Um abraço. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui na transmissão deste vídeo. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix, se der, Alan, coloca aí na tela. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, a Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E também aos sábados, nos canais da Revista Fórum e GGN. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima.